Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, estou preparando aqui agora mais um vídeo para vocês mostrando a explicação da lista de exercícios para revisão da prova do terceiro trimestre, tá? Então eu vou comentar aqui a resolução de algumas questões, tá? Vocês vão reparar que a questão 24 da lista, ela não vai ter resolução porque ela repetiu, tá? Ela repetiu a questão na lista mais de uma vez, então não precisaria explicá-la duas vezes, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Ele vem falando aqui que em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro utilizando uma escala 1:500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas, conforme a figura, tá? Ele dá aqui um desenho das quadras, tudo. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, tá? Mas foi informado que a ponte, na realidade, media 73 metros. Ele quer saber qual é o valor da ponte no desenho em centímetros. Então, qualquer escala, né, é sempre o desenho sobre o real. Então, a escala 1/500 é igual ao desenho sobre o real. Aí, multiplicando cruzado, 500D igual a 73, D igual a 73 por 500. Por que eu multipliquei aqui por 100 para passar para centímetros? Cortei os zeros, 73 por 5, a ponte vale 14,6 centímetros no desenho, tá? Na número 2, admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, qual é a razão entre as idades da filha e do pai? Bom, em 2014 a filha tinha 20 e o pai 50. Em 2024 a filha vai ter 30, que vai passar 10 anos, e o pai vai ter o quê? 60. 30 sobre 60 é a mesma coisa que 1/2. Na questão 3, ele fala o seguinte: a figura a seguir representa parte da planta de um loteamento e foi usada uma escala de 1/1000, tá? 1/1000. Ele diz que a praça tem 8 centímetros no desenho, quer saber qual é o diâmetro real da praça em metros. É bem parecida com a primeira, né? Só que agora ele dá o desenho e quer o real. Escala é desenho sobre real, 1/1000 é 8 sobre R, então o raio vale 8.000 centímetros, né, multiplicando cruzado, que é igual a 80 metros. Alternativa letra D. Na questão número 4, numa atividade de treinamento realizada no Exército, em um determinado país, 3 equipes alfa, beta e gama foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e chegada. A equipe alfa realizou o percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 60 km por hora, a equipe beta 90, só que com 5, e a gama fez em 60 minutos com uma velocidade média de 6,5. Né? Ele quer saber qual é a distância, a comparação entre as distâncias. Então, a gente pode dizer que a distância é a velocidade vezes o tempo, tá? A distância sempre é a velocidade vezes o tempo. Alfa, beta e gama, tá? Importante ressaltar o seguinte, que o tempo em minutos eu passei para hora, de 90 para 60, de 90 para 60 e de 60 para 60, ou seja, 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e meia, tá? Então, a distância da alfa deu 9 km, 6 vezes 90 por 60, aqui a velocidade, aqui é o tempo. A beta, 5 vezes 90 sobre 60, que vai dar 7,5. Distância gama, 6,5 vezes 60 sobre 60, que vai dar 6,5. Ou seja, a distância gama é menor que a beta, que é menor que a alfa. Alternativa letra A. Número 5.
ele fala o seguinte, tem uma tarefa escolar que precisava fazer uma planta baixa em de sua casa numa escala 1:40. A casa tinha 12 metros de comprimento e 8 de largura. Aí ele foi desenhar essa casa num papel. E esse papel tinha que ter cabeças, dimensões nessa escala e ter uma tolerância de 2 centímetros em cada margem da folha. Então são 4 centímetros na horizontal e 4 o quê? Na vertical. Então, o real são 12 metros, é 1.200 centímetros. E a largura, 800 metros, 8 metros, 800 centímetros. Então, para eu passar para a parte do desenho, 1.200 por 40, 800 por 40 também. Então, no desenho vai ter 30 centímetros e 20 centímetros. Se a gente olhar aqui, a gente acha que é o tipo 2, mas na realidade não é, porque são 2 centímetros para cada lado. Então, eu tenho que somar o quê? Mais 4 centímetros na horizontal, mais 4 centímetros na vertical. Ou seja, o tipo 4 é o que vai atender os requisitos do desenho. Vamos lá. Na número 6, a gente começa a falar muito agora de regra de 3 composta, né? E antes da gente explicar cada questão, é importante vocês saberem o seguinte. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que ambas aumentam ou ambas diminuem. E inversamente proporcional são aquelas que, quando uma aumenta, a outra vai o quê? Diminuir, né? Então, isso aqui ele vem falando, né? Que as ocas são construídas, são habitações típicas dos povos indígenas, tá? Então, olha só. Uma oca de 100 metros quadrados é construída em 10 dias com 20 pessoas. Ele quer saber quantos dias são necessários para fazer uma oca de 120 metros quadrados com 15 pessoas, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Quanto mais pessoas, menos dias. Então, eu inverto, né? Inversamente proporcional à minha incógnita. E se 100 metros quadrados levam 10 dias, 120 vão levar o quê? Mais dias. Então, o que eu faço? Em todas elas eu fiz assim. Eu isolo a minha incógnita e comparo área com dias e pessoa com dias. Área com dias é diretamente proporcional. Eu mantenho. Pessoas com dias é inversamente proporcional. Quanto mais pessoas trabalhando, menos dias vai se levar. Então, resolvendo aqui, cortei os zeros, 10 sobre x, 15 sobre 24, multiplico cruzado, então 16 dias. Alternativa letra C de casa, tá? Vamos ver mais, ó. 7. Uma indústria tem um reservatório de 900 metros cúbicos de volume. Quando há necessidade de limpeza, vai tirar toda a água. Aí é feito com 6 ralos e dura 6 horas para fazer. Se a indústria for fazer um outro tanque de 500, vai ser realizado em 4 horas. Quantos ralos são necessários? Então é o seguinte, quanto menos volume, menos ralo, diretamente proporcional. Quanto mais ralo, menos tempo, inversamente proporcional. Resolve do lado direito, depois multiplica cruzado, x é igual a 5. O mais importante é poder montar, porque a resolução em si é bem fácil. Então, toda vez que vocês forem fazer qualquer tipo de exercício, se perguntem, é direto? É inverso? Porque aí facilita, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Ó, a número 8 e a número 9, eu coloquei juntas aqui por causa de formatação, tá? Na número 8, ó, 8 homens levam 12 dias montando 16 máquinas. Então, nas mesmas condições, 15 homens montam. Aqui tem um erro. Não são 500 máquinas, e sim 50 máquinas, tá? Em quantos dias? Então, quanto mais homens, né?
menos dias, então é inversamente proporcional. Aqui está 8 sobre 15, ficou 15 sobre 8. 16 máquinas levam 12 dias, 50 máquinas mais dias, aumentou, diretamente proporcional. Tudo bem? E aí a gente consegue resolver esse lado chegando a 20 dias. Tudo bem? Multiplica em cima, multiplica embaixo, depois multiplica cruzado e resolve normalmente. Tá? E a 9 é a mesma coisa. Ó, 12 pedreiros fizeram 5 barracões em 30 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantas horas por dia deverão trabalhar 18 pedreiros para fazer 10 barracões em 20 dias? Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar um pouquinho e ficar melhor para vocês enxergarem. Então, ó, trabalhando 6 horas por dia, eu levo 30 dias. Para eu fazer em 20 dias, eu tenho que trabalhar mais. Inverso. Para eu fazer 5 barracões, eu preciso trabalhar 6 horas por dia. 10 barracões, eu preciso de mais horas. Aumentou, direto. 8 pedreiros, precisa trabalhar 6 horas por dia. Se eu contratar mais gente, eles não precisam trabalhar tanto. Eles podem trabalhar menos horas, então inverte também. Mesmo esquema, tá? No total vão levar 8 horas por dia para trabalhar. Resolve tudo de um lado, depois simplifica o máximo que puder, para depois poder chegar no resultado. Multiplicar cruzado e finalizar. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Número 10. Deixa eu diminuir aqui. Ó, 10 homens comeram 10 sanduíches em 10 horas. Quantas horas levarão 20 homens para comer 50 sanduíches? Então, 10 sanduíches, 10 horas. 50 sanduíches, mais horas, diretamente proporcionais. 10 homens levam 10 horas. 20 homens vão levar o quê? Menos horas. Tudo bem? Então, resolvo do lado direito, multiplico cruzado e vão levar 25 horas. Tudo bem? Uma fazenda tem 30 cavalos e ração para alimentá-la durante 2 meses. Se forem vendidos 10 cavalos restantes, poderão ser alimentados durante quanto tempo? Isso aqui é uma regra de 3 simples, mas com grandezas inversamente proporcionais. Então, 30 cavalos e 60 dias. 10 cavalos mais dias. Então, em vez de multiplicar cruzado, a gente multiplica em linha. Então, fica 10x é igual a 30 vezes 60. Então, x vai dar 180 dias. Questão número 12. Um ciclista percorre 300 quilômetros em 6 dias, pedalando 5 horas por dia. Pedalando 4 horas por dia, esse ciclista fará o percurso de 400 quilômetros em quantos dias? Então, pedalando 5 horas por dia, eu levo 6 dias. Se eu pedalar menos horas por dia, eu vou levar mais tempo, ou seja, inverte. Pedalando em 6 dias, eu faço 300 quilômetros. 400 quilômetros, eu vou levar mais dias. Então, é diretamente proporcional. Então, resposta vai dar 10 dias. Número 13. A número 13, o enunciado está embaixo, tá? 5 operários trabalhando 9 horas por dia constrói 36 metros de um muro em 16 dias. Trabalhando 10 horas por dia, o tempo que 6 operários levarão para construir um muro de 30 metros será... Então é o seguinte, 36 metros eu levo 16 dias, 30 metros eu levo menos dias, ou seja, diminuiu. Diretamente proporcional. Se eu trabalhar 9 horas por dia, eu levo 16 dias. Se eu trabalhar 10 horas por dia, eu vou levar menos dias. Então, aumentou aqui, diminuiu. Inverte. 5 operários levam 16 dias, 6 operários vão levar menos tempo para fazer. Então, inverte também. Resolvo o lado direito, multiplico cruzado, x vai ser igual a 10 dias.
Questão 14, está aqui embaixo, tá, gente? Vamos lá. Uma torneira despeja 15 litros de água por minuto. Para encher um tanque de 1.800 litros, ela leva, então, 15 litros 1 minuto, 1.800 litros, x minutos. Regra de 3, simples. Multiplica o quê? Cruzado. X vai dar 120 minutos, que são 2 horas. Só dividir por 60. Tá? E a número 15, outra regra de 3 simples, só que aqui com grandezas inversamente proporcionais. Ó. Um trem percorreu uma distância em 2 horas a velocidade de 90 km por hora. Se a velocidade for de 45 km por hora, esse trem faria a mesma distância em que? Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Ou seja, inversamente proporcional. O que eu faço? Multiplico em linhas. Então, 45x é igual a 90 vezes 2, 180 por 45, 4 horas. E faz todo sentido, né, gente? Quanto mais lento você corre, mais tempo você vai levar para percorrer determinada distância. Não faz sentido, né? É como se você fosse percorrer, fazer uma corrida e ganhasse aquele que chegasse por último, né? Então não faz sentido, tá? 16, olha só. Os 2/5 de trabalho foram feitos por 24 operários em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias poderá-se terminar esse trabalho, sabendo que foram dispensados 4, ou seja, caiu para 20, e os restantes trabalharam 6 horas por dia, ou seja, se eles já fizeram 2/5, falta 3/5. Então, outra regrinha de 3 composta. Se eu trabalhar 7 horas por dia, eu levo 10 dias. Se eu trabalhar 6 horas por dia, eu levo mais dias. Ou seja, diminui aqui, aumenta aqui. 24 operários levam 10 dias. 20 operários levam mais dias. Ou seja, diminuiu aqui, aumentou aqui. Então, inverte. 2/5 do trabalho levam 10 dias. 3/5 do trabalho levam o quê? Mais dias, ou seja, aumentou, aumentou. É diretamente proporcional, só resolver aqui, resolve o lado direito, resolve depois multiplicando o cruzado, x vai dar 21 dias. Mas dica que eu dou para vocês, galera, sempre que puder, simplifiquem antes de multiplicar, porque aí fica com um número menor, ou se vocês quiserem multiplicar tudo antes, tudo em cima, depois tudo embaixo, também não está errado. Mas é legal você simplificar antes para você trabalhar com um número menor, né? Trabalhando com um número menor, você minimiza a chance de erro também. Tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Se 5 operários trabalhando 9 horas por dia construíram 36 metros de um muro em 16 dias, trabalhando 10 horas por dia, o muro em dias será construído. Aqui eu acredito que os operários não vão mudar, né? E o comprimento também. Então, na hora de resolver, isso aqui pode ser excluído, não vai fazer diferença. Então, ó, 9 horas por dia levam 16 dias, 10 horas por dia vão levar menos dias. Então, a gente multiplica o quê? Em linha. Então, vai dar 14,4 dias, aproximadamente 15 dias. Essa questão, galera, agora eu vou ser bem franco, é a questão que eu tive um pouco mais de dificuldade. Por quê? Não sei se faltou alguma informação no enunciado, tá? No enunciado. Então, o que eu aconselho vocês? Perguntarem ao Gustavo se faltou alguma informação e tal, para ele poder auxiliá-lo da melhor forma possível. Tá bom? Vamos seguir, pessoal. Vamos seguir. Ó, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ó, aqui ele falando, né, de um parque brasileiro, construiu uma réplica do castelo de Liechtenstein. Tá? Vai mostrando ali onde ele está situado na Alemanha. Então, ele vem mostrando aqui a história dele. Tá? Então ele fala que é o seguinte, o castelo é outra questão de escala. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura.
O artesão que trabalhou para o parque produziu uma réplica do castelo em escala. Ele quer saber qual é a escala e disse que o comprimento tem 160 centímetros e 7 centímetros de largura. Então o que eu fiz? Escala é sempre desenho sobre real. Se a escala é desenho sobre real, basta eu pegar o desenho e dividir pelo real. Agora é fundamental, gente, olha só. Aqui está em centímetros. Aqui também tem que passar para centímetros, tá, galera? As unidades de medida têm que ser as mesmas. Então, tanto faz você fazer para o comprimento ou para a largura. A escala vai ser sempre a mesma lá. É 1 sobre 24. Simplifiquei tudo até aqui em cima ficar o quê? 1. Então, vai ficar 1 sobre 24. Alternativa letra C de casa. Tá, galera? Vamos lá. Em 8 horas diárias de trabalho, 20 caminhões carregam 160 metros cúbicos de terra em 15 dias. Se o empreiteiro da obra deseja aumentar a frota em 4 caminhões, ou seja, passa para 24 caminhões, como que ele vai fazer esse serviço em 6 dias, tá? Para que ele possa fazer o mesmo volume. Então, o volume não vai entrar na história. Tá? Eu coloquei aqui, mas ele, como é igual, eu posso cortar ele fora. Não tem problema. Então, ó, 20 caminhões precisam trabalhar 8 horas por dia. 24 caminhões vão trabalhar menos horas. Ou seja, eu tenho mais gente para trabalhar. Então, inverte. Aqui aumenta, aqui diminui. 8 horas por dia eu faço um serviço em 15 dias. Para eu fazer o serviço em 6 dias, pense num trabalho. Se vocês tiverem 15 dias para fazer um trabalho, você vai levar um tempo. Se você tiver que fazer esse trabalho em menos dias, você vai ter que trabalhar mais horas durante o seu dia. Ou seja, também inverte, galera. Então, inverte os dois. Resolve do lado esquerdo, multiplica cruzado, vai chegar em 16,6666 horas. Ou seja, é 16 horas e 2/3 de hora. Se vocês dividirem 2 por 3, vai dar 0,666666. Ou seja, 2/3 de hora corresponde a 40 minutos. Então, são 16 horas e 40 minutos. Ok? Número 20, galera. Número 20. Escala envolvendo volume. Essa é importante a gente saber. Toda vez que envolve escala com volume, eu preciso elevar a escala ao cubo, porque são 3 dimensões. Então é o seguinte, ó, uma caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto, com volume de 28.080 litros, ou seja, 28.080 decímetros cúbicos. A maquete, a caixa d'água tem 2 centímetros de comprimento, 3,51 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Então eu preciso passar isso aqui para decímetro, para achar o volume do meu desenho em decímetro cúbico, para depois achar a escala. Então multipliquei os 3, achei o meu volume. Achando o meu volume, bastou eu dividir o de baixo pelo de cima. Vai dar 1 sobre 1 milhão. Só que é escala ao cubo, né? Escala cúbica. Então eu tiro a raiz cúbica de 1, que é 1, e tiro a raiz cúbica de 1 milhão, que vai dar 100. Tudo bem? Então a escala é 1 para 100. Tá? Sempre tomar cuidado. Escala com volume, preciso elevar a escala ao cubo. Tá? Se a escala for de área, eu elevo ao quadrado. E se a escala for de comprimento, não muda nada, tá? Vamos lá, estamos terminando, gente. Ó, 21. Em uma indústria metalúrgica, 4 equipamentos, 4 máquinas, né, operando 8 horas por dia durante 5 dias, produzem 4 toneladas de certo produto. O número de dias necessários para produzir 3 toneladas do mesmo produto com 5 equipamentos do mesmo tipo, operando 6 horas por dia ou seja, 5 dias eu produzo 4 toneladas,
Para produzir 3 eu preciso de menos dias, diretamente proporcional. Trabalhando 8 horas por dia, eu levo 5 dias. Se eu trabalhar 6 horas por dia, eu vou levar mais dias, ou seja, inverte. 4 máquinas levam 5 dias, 5 máquinas vão levar o quê? Menos dias. Ou seja, quanto mais máquinas, menos dias. Inverte também. Simplificando de um lado e do outro, eu vou chegar a 4 dias. Alternativa letra B. 22, galera, 22. Um grupo de alunos do curso de jogos digitais da FATEC inicia a produção de um jogo. Após 6 horas de trabalho, verificam que conseguiram finalizar 24% do trabalho. Para concluir o restante dele, esse grupo de estudantes pede ajuda a alguns amigos, conseguindo duplicar o tamanho da equipe. Então eu tenho X pessoas, eu passo a ter 2x pessoas. Em quantas horas ele vai terminar esse trabalho? O tempo total. Então, ó, em 6 horas eu produzi 24% com X pessoas. X horas vão produzir 76% com o dobro de pessoas. Então, para eu fazer 24% eu levo 6 horas. Para eu fazer 76% eu vou levar mais horas. Ou seja, diretamente proporcional. Em 6 horas eu preciso de X pessoas. Se eu dobrar o número de pessoas, eu diminuo o tempo. Ou seja, inverte. Tá? Corto P com P. Então vai ficar 6x é igual a 24 vezes 2 sobre 76. Então 6x é igual a 48 sobre 76. Multiplico cruzado e divido. 9 horas e meia. Mas ele quer saber o total, ó. Cuidado, ó. O tempo total. Ele já não levou 6 horas na primeira parte? Se ele leva mais 9 horas e meio, ele vai levar 15 horas e meia, ou seja, 15 horas e 30 minutos. Alternativa D de dado, tá, gente? Cuidado com essas questões para vocês não errarem, tá? Cuidado com a pergunta, tá? O português é fundamental para vocês interpretarem direito o problema. Vamos lá, faltam mais 2 questõezinhas para a gente terminar. Vamos lá. Uma obra será realizada nas imediações da cidade de Barbacena. Tá? Então, olha só, ele vai fazer uma obra e o seguinte, a empresa planejou executar o serviço, né, em 16 dias, com 25 operários, trabalhando 6 horas por dia. Só que tem uma grandeza, essa questão tem uma grandeza escondida, que muitas das vezes o aluno esquece. Olha só, contudo, o engenheiro verificou que o terreno apresentava o triplo da dificuldade prevista na obra. Então, a dificuldade vai fazer diferença. Essa informação é com uma dificuldade o quê? 1. Agora, só que a dificuldade não é 1, a dificuldade passa a ser o quê? O triplo, é 3. Então, ele quer saber em quantos dias, né? Trabalhando 8 horas por dia, 50 operários vão fazer esse serviço. Então vamos lá, tá? Tomem cuidado porque a dificuldade ela não está escrita nessa primeira frase e calha do aluno esquecer de mostrar. Então, na hora de fazer, muita atenção com isso, tá? Vamos lá. Então, ó, 16 dias, 25 operários. Com 50 operários é óbvio que vai levar menos tempo, né? Se você, por exemplo, vai fazer uma obra na sua casa, tem um pedreiro só para fazer essa obra, ele vai levar um certo tempo. Agora, se ele contrata mais 2, 3 pessoas para fazer o serviço vai andar mais rápido, né? 6 horas por dia eu levo 16 dias, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu vou encurtar o meu tempo, né? Se a dificuldade é 1, eu levo 16 dias. Se a dificuldade triplicar, eu levo mais dias. Ou seja, não inverte, é diretamente proporcional. Tudo bem? Então, resolvo tudo do lado esquerdo, do lado direito, multiplico cruzado. Nesse caso aqui, olha só que bacana. Ó, 50 por 25
vai dar 2 e 1. 2 vezes 8 dá 16. 16 vezes 1, 16. E 6 vezes 3, 18. O 16 já multiplica cruzado. Então, eu posso cortar os 16, né? Então, x igual a 18 dias, tá? E a 25, que é a última. Uma fábrica produz peças de automóveis. Um lote de peças é feito em 10 dias por 18 operários que trabalham 8 horas por dia. Se fossem disponibilizados apenas 12 operários, com uma carga de 6 horas por dia, quantos dias iam levar? Então, menos operários, mais dias. Inverte. 8 horas por dia, eu levo 10 dias. Se eu trabalhar 6 horas por dia, eu vou levar mais dias. Ou seja, inverte também. Gente, eu vou sempre comparar as grandezas com a incógnita. Eu vou fazer separado. Eu isolo a minha incógnita e vou comparando, entendeu? Vocês podem depois rever o vídeo todo e ver que o processo é sempre o mesmo, né? Eu comparo operários com dia e depois horas por dia com dias. A incógnita eu não mexo. Eu sempre mexo com os outros, se for necessário. Nesse caso aqui, ó, as duas grandezas são inversamente proporcionais à minha incógnita. Então, eu preciso invertê-las. Resolvo dos dois lados e simplifico o máximo que eu puder. X vai dar 20 dias, tá? Pessoal, obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para procurar tanto eu quanto a Juliana na monitoria. A Juliana está lá às segundas e terças. E eu vou estar lá às quartas-feiras na parte da tarde também, tá? Qualquer dúvida que precisar também, às sextas-feiras, na parte da noite, eu estou de forma online, tá? Para tirar qualquer dúvida que venha a ocorrer com vocês, tá bom? Fiquem bem e até mais.